Se tem uma coisa que gera dúvida aí, que cai muito em concurso público, é o uso correto do pronome relativo. Então vamos olhar algumas questões aqui e eu quero saber se você acerta, tá? Atenção, bora começar esse vídeo. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia. Hoje é um quadro que eu amo, que eu adoro, que é o quê? Vamos resolver questões de concurso, especificamente hoje uma questão da aeronáutica. E eu quero saber aqui, você sabe utilizar corretamente, adequadamente o pronome relativo? Pronome relativo tem referência com orações subordinadas adjetivas, tá? Que isso, gente? Então aí, sem mais delongas, bora para a questão. Então a questão diz o seguinte, tá? Conforme as recomendações da norma padrão aí não tem como fugir, tá? Em qual alternativa o termo entre parênteses completa corretamente a frase? Eu gosto sempre de sublinhar pra gente não esquecer, né? Sei lá, vai que no meio dá alguma zica ali, tá? Então ali completa corretamente a frase, tá? Então a frase aí, a letra A, vai dizer o seguinte: trata-se de regras rigorosas, todos terão de concordar. Ele está falando que nesse parênteses ali, você deve colocar aí pelas quais, tá? Lembrando que quando eu estou falando de pronome relativo, eu também tenho uma referência com oração subordinada aí adjetiva, tá? E uma coisa que a gente tem que entender é, se eu tenho pronome relativo, eu tenho que prestar atenção se antes desse pronome eu vou ou não utilizar a preposição. E para saber disso, eu tenho que olhar o verbo ali que está dentro da nossa oração adjetiva, tá? Então vamos analisar essa frase. Trata-se de regras rigorosas, todos terão de concordar. Eu observo que eu tenho o verbo aqui concordar. Quem concorda, e aí aquela questão da pergunta para o verbo da transitividade verbal, né? Quem concorda, concorda com. Então, se eu estou utilizando a preposição com, já que esse verbo pede esta preposição, então o correto aí não seria pelas quais, como ele me deu aqui, né? Então seria, trata-se de regras, a gente coloca com as quais todos terão de concordar. Então a gente coloca aqui com as quais. Por que isso? Porque o meu verbo aqui está pedindo essa preposição com. Então, com as quais seria o adequado. Então a gente não marcaria aí a primeira alternativa. Indo nesse mesmo pensamento, a gente vai aí para a letra B. O valor tínhamos não era suficiente para cobrir as despesas do hotel, tá? Então ele fala aqui que o valor de que tínhamos, tá? Então, qual é o macete que eu já dei para você? Analise sempre a transitividade verbal, né? E perceba se você vai precisar ou não colocar a preposição antes do pronome relativo. Então, se a gente fizer a pergunta, quem tem alguma coisa, o verbo ter, neste caso, é um verbo transitivo aí direto. Ele não pede a preposição. Então eu já poderia riscar esse desenho aqui. Então, para facilitar a sua vida, como é que seria a frase correta? O valor que tínhamos não era suficiente para cobrir as despesas do hotel, tá? Lembrando que o que está fazendo referência a valor é um pronome relativo. E ó, você sabia que tem diferença entre pronome relativo e conjunção integrante, né? E que cai muito em concurso, claro. Eu vou deixar na descrição aqui para você o link de uma aula onde eu te dou as principais regras e macetes para você identificar a diferença entre o que, conjunção integrante, e o que aí, pronome relativo, tá? Então, pensando nisso, eu tenho valor que, e eu poderia fazer mais coisas aqui, por exemplo, eu poderia substituir esse que por o qual. Também aí é uma forma da gente não ficar o tempo todo utilizando o que o tempo todo, tá? Então fica a dica aí. Então vamos agora para a letra C. Então eu sei que essa aqui você vai acertar, porque você já entendeu como a gente vai fazer aqui para não colocar a resposta errada, tá? Então olha só. Esbarrei-me com um colega antipático, não estava mais disposto a conversar. Será que está correto eu utilizar com quem? Ele colocou aqui com quem? Esbarrei-me com um colega antipático,
com quem eu não estava mais disposto a ir a conversar, tá? Então olha só, quem não está mais disposto a conversar, não está mais disposto a... Completa aí. Não está mais disposto a conversar? Você respondeu certo, então aproveita, clica aqui nesse botão e se inscreve no canal, porque se você acertou, né, teve uma ajudinha aqui, você já aprendeu, não erra nunca mais e eu mereço aí que você faça essa ação agora de me seguir aqui, tá? Muito bem, você colocou certinho. Aqui a gente tem, não estava mais disposto a conversar, quem conversa, conversa com alguém. Com quem? Então se a gente está utilizando aí dentro da nossa pergunta para o verbo, a gente vai ter a preposição com. Então aqui ficaria correto com quem. Lembrando, tá, gente, que quando eu utilizar o quem aí só serve para substituição de pessoa, não serve para substituição de coisa. Quando você estiver escrevendo aí, o quem só pode ser substituído por, ou melhor, fazer referência aí à pessoa, não à coisa, tá? Agora, tudo bem que a gente já achou a resposta correta, né? Vou marcar aqui a C porque tá correta, mas a letra D tem uma coisa muito importante e interessante que talvez aí você não se lembre, tá? Que tem relação ao uso dos porquês. Ó, tem playlist também, gente, tem playlist de tudo aqui pra você, tá? Tem playlist aqui no canal, se você tem dificuldade em utilizar os porquês, tem aqui no canal, tá? Playlist completa com exercício, é sempre bom ressaltar. Então a letra D, olha que interessante, coisa mais linda isso aqui. Muitos foram as transformações físicas porque passou o jogador Neymar desde o início da sua carreira. Ele está colocando aqui esse porquê junto, tá? A gente sabe aí, né, fazendo aqui um resuminho, que o porquê aí é uma conjunção geralmente explicativa, tá? Mas olha o seguinte, muitas foram as transformações físicas. Ó, eu vou fazer uma substituição aqui. Eu vou fazer uma substituição para ver se você lembra, tá? Ó, muitas foram as transformações físicas pelas quais passou o jogador Neymar. Ó, repare que eu consegui substituir o porquê por pelas quais. Aí que tá o pulo do gato. Você não sabia dessa, né? Quando você conseguir substituir porquê pelo pelas quais, porquê pelas quais e casar, significa então que esse porquê deve ser escrito separado, tá? Então a gente entende que o porquê separado pode ser para pergunta, direta ou indireta, e também caso você consiga substituir pela expressão pelas quais. Então, se eu conseguir fazer essa substituição, ó, esse porquê ele não será aceitável. Então assim, ó, tudo bem que a questão fala do uso correto da norma padrão do pronome relativo, mas essa letra D trouxe uma coisinha aí, ó, a mais para a questão. Então viu que com uma questão, concurso, caiu na aeronáutica, com uma questão a gente pode falar de oração subordinada adjetiva, o uso correto do pronome relativo com a preposição e até falar um pouquinho aí do uso correto dos porquês, tá? Então, eu já vou ficando por aqui, aproveita, dá um like aqui nesse vídeo e diz pra mim aqui nos comentários se você acertou ou se você errou. Mas se você errou não tem problema não, que você aprendeu não erra mais. É isso aí, tá? Então eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima.